A quarta habilidade de percepção visual para o desenho implica perceber claros e escuros, ou o que se chama em desenho de valores. Quando a gente fala em valor, a gente está falando basicamente de tons de cinza, ou luzes e sombras, ou claros e escuros. Em qualquer software de edição de imagem, se você for mexer nas propriedades da cor ou da luz, por exemplo, você vai ver que tem três componentes: matiz, que é a própria cor em si; a saturação, que é a intensidade ou a vivacidade dessa cor; e um terceiro elemento que é chamado muitas vezes de brightness, ou brilho, ou luminosidade, que em outras palavras é valor ou tom. São todos sinônimos, a gente está falando da mesma coisa. Então, valor, brilho, luminosidade ou tom é uma das propriedades da cor. A gente vai desenhar em preto e branco, em tons de cinza, na verdade, mas a gente já vai estar falando de um dos aspectos que compõem essa percepção de forma e de luz e sombra. Então, a luz e a sombra são um dos elementos que fazem com que a gente perceba o mundo à nossa volta. Então, quando você olha um objeto que contém luz e sombra, por exemplo, você vai ver que existe uma área iluminada, existe uma área de sombra, existe uma coisa que se chama de sombra projetada, que é a forma do objeto projetada em cima de um outro objeto, que no caso a forma do ovo em cima do chão, forma essa forma elíptica. É a área que o objeto bloqueia a luz, né, em relação ao chão, então não chega luz nessa área. E a gente tem uma série de pequenas partes da luz e da sombra. Tem isso aqui que se chama de terminador, que seria, digamos, a linha que divide a luz da sombra. Esse é um dos conceitos mais importantes de luz e sombra, porque na hora de esboçar, você vai precisar identificar onde é que estão os terminadores, onde é que estão as áreas que separam luz de sombra, para poder você fazer um sombreamento consistente. Muitas vezes esse terminador não é visível como uma linha, muitas vezes ele é um degradê, quando a forma é arredondada. De qualquer maneira, a gente precisa ter pelo menos uma ideia aproximada de onde ele está. A luz é toda essa parte do objeto que pega luz direta, e ela pode ser dividida em partes menores, como os meios tons, que são essas áreas de degradê, e o realce, que é esse foco de luz mais forte. Aqui na área de sombra a gente tem a chamada crista da sombra, que é essa faixa aqui no meio que não pega nem luz direta, nem luz refletida. Por sinal, a luz refletida é uma das partes da sombra. Embora tenha o nome luz, ela faz parte dos componentes de sombra. Corresponde à área que a luz bate no chão e rebate de volta para o objeto. Então você vê que tudo isso aqui é iluminado, mas pega uma luz mais fraquinha do que essa luz direta, que é justamente uma luz refletida. Ela se perde um pouco nesse processo de rebatimento, chega aqui mais fraquinha, mas é o suficiente para dar uma leve clareada nessa área do objeto que fica mais voltada para o chão, né? E além disso, a gente tem a sombra projetada, como falei, e a gente tem uma área de oclusão, que é essa parte da sombra projetada que não pega nem luz direta, nem luz refletida, nem nada. Então ela é a parte, digamos, de sombra mais intensa. Na hora de desenhar, para conseguir representar todas essas nuances com um certo grau de, de satisfatoriedade, a gente precisa entender uma outra coisa chamada escala tonal. Imagina que você vai pegar uma paleta de cores, só que na verdade não são cores, são apenas tons de cinza, e você vai de um tom mais escuro possível até o branco do papel, supondo que você está desenhando num papel branco. Em geral, como é o caso, a gente vai de uma gradação onde o mais escuro que o nosso material permitir seria isso aqui, né? Se você está desenhando com grafite, dificilmente você vai chegar num preto. Então seria um cinza escuro. Mas outros materiais, por exemplo, você conseguiria até tons mais escuros do que isso. Você teria o branco do papel e esse mais escuro que o material permite nos dois extremos, e no meio você teria uma gradação clareando para a direita ou escurecendo para a esquerda. Quanto mais baixo o valor ou a valoração, mais escuro o tom. Quanto mais alto o valor, mais claro o tom, passando por todos esses intermediários. Por isso que a gente numera os quadrinhos da escala tonal, para poder a gente ter uma noção mais manuseável de como usar esses tons na hora de desenhar. Basicamente, todos os tons que correspondem à área de luz vão estar na gama dos claros, e todos os tons que correspondem à área de sombra vão estar na gama dos escuros, aqui da metade para baixo. Se você pode ver essa escala tonal aqui embaixo, ela é um pouquinho mais detalhada, né, mais ampliada do que essa de cima. Essa aqui tem 5 tons, essa aqui tem 10 tons. A gente poderia fazer ainda com 20 tons, com 100 tons. Só que chega um ponto em que começa a ficar tão parecido que a nossa percepção já não distingue mais também. Então, uma escala tonal de 10 tons é útil para a gente estudar, fazer um treino visual. Uma escala de 5 a 7 tons é mais do que suficiente para a gente fazer a prática. Na hora de aplicar, 5 tons já é mais do que suficiente, 5 a 6 tons
no máximo 7 já é suficiente para a gente perceber diferenças consistentes e conseguir aplicar no desenho. Por enquanto, o que a gente vai fazer aqui no vídeo é um treino visual. Então, dá uma olhada nessa imagem e dá uma olhada aqui na escala tonal embaixo e vê se você consegue perceber onde cada um desses tons, esses 5 tons, está presente nessa fotografia. Onde é que você consegue ver o 5, por exemplo? Onde é que você consegue ver o 4? Onde você consegue ver o 3, ou o 2, ou o 1? Ou será que essa foto tem mais tons ainda do que essa escala? Observa isso. Para desenhar luzes e sombras de forma consistente, a gente precisa desenvolver a nossa observação, perceber esses claros e escuros e fazer uma relação de comparação com a escala tonal. Dessa forma, a gente vai saber, no nosso desenho, o quão claro ou quão escuro a gente precisa ir com o nosso grafite ou qualquer outro material para poder representar a luz e a sombra tal qual a gente vê. Então esse treino visual é a primeira parte. Você já conseguiu identificar os dessa imagem? Vamos para a próxima. Nas balinhas do Candy Crush, aqui onde é que você consegue perceber esse tom mais forte de sombra, esse 1? Onde é que você consegue perceber o 2 ou o 3, os intermediários, né? Onde é que você consegue perceber o 4 e o 5, as áreas de luz? Tem muitos pontos de realce porque são superfícies bem reflexivas, né? Mas esses pontos de realce não correspondem a toda a área de luz. Tem áreas que estão iluminadas, mas não são brancas. Elas são meios tons. Estão entre o 3 e o 4, talvez. E as áreas de sombra já são os tons mais escuros. Tenta identificar cada um desses tons da escala tonal nessa imagem. E ver também se essa imagem talvez tenha tons que ultrapassem essa escala tonal. Nessa cena do limbo, quantos tons você consegue perceber? A gente tem aí esse primeiro plano, que é basicamente uma silhueta, um tom bem mais escuro até do que o que a gente conseguia aqui na escala tonal, então poderia ser um 0, seria o preto propriamente dito. Mas aqui nesse background a gente tem várias nuances de coloração, ou melhor dizendo, de iluminação. Tem áreas mais claras, áreas mais escuras, áreas médias, tem áreas que tem degradê, tem áreas que não tem degradê. Veja se você consegue identificar os tons predominantes em cada uma dessas partes. Será que tem 5 nesse background? Será que tem 4? 3 e o 2? Será que tem 1 também? No processo, o que acontece é que a gente tem um desenho linear. Então, o primeiro passo do desenho seria um esboço linear, onde a gente vai delimitar por meio de arestas e linhas as formas gerais e a composição de uma maneira geral, usando também os espaços negativos, as proporções, alinhamentos e ângulos. Num segundo momento, a gente faria o que a gente chama de blocagem dos tons, que seria basicamente identificar onde cada área tem seu tom predominante, onde é que é predominantemente claro, onde é que é escuro, fazendo uma relação com a escala tonal. Então aqui seria, por exemplo, um 4. Aqui seria um 5, branco total. Aqui seria talvez um 3, ou aqui seria um 3, talvez aqui seja um 4 também. Aqui seria um 2, provavelmente. E num último momento, a título de acabamento, a gente vai eliminando as linhas do esboço e deixando apenas os contrastes de tons. No desenho realista, tudo que a gente precisa ter é luzes e sombras. As linhas dão um acabamento muito estilizado. Para um efeito mais realista, a gente precisa eliminar as linhas do esboço. Elas vão servir só para construir a forma, mas no final, eventualmente, a gente vai querer deixar o desenho somente nos tons e nos contrastes. Bom, se esses conceitos tiverem ficado ok por enquanto, na aula a gente vai ver como aplicar de fato e exercitar. Obrigado, gente. Vejo vocês em sala.